Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um hibisco azul. Mas antes, uma palavrinha. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 10, diz assim: Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Aqui nós temos o risco, que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Esse é um tecido, aqui ó, pano de copa Santa Margarida. Não é aquele que eu costumeiramente pinto, mas é um tecido muito bom também para pintura, porque ele é lisinho. Nós vamos começar pelas folhas e eu vou usar um pincel número 6, eu vou usar azul celeste, azul cobalto, azul marinho e branco. Nós vamos pintar esse trabalho inteiro em tons de azul. Eu vou começar por essa folha aqui, porque ela tem uma porção de dobrinhas. Então, eu vou fazer assim. Eu vou começar com azul celeste, preenchendo essa área da ponta, a área que tá mais iluminada. Porque aqui, ó, não tem nada fazendo sombra nessa folha. Olha como eu venho fazendo. Aqui eu preencho bem. Aqui eu termino fazendo assim, ó, puxando o pincel. Desse lado de cá, eu vou colocar uma linha e vou puxar um pouquinho pro lado esquerdo. Eu já tô preservando as áreas de sombra. Agora, a dobrinha vai ser assim. Esse lado aqui, olha, ele dobrou nesse sentido. Então, essa parte aqui vai ficar bem clara, porque tá por cima dessa outra. Se você tiver dúvida a respeito disso, pegue um tecido, pegue qualquer coisa que você tenha e dobre. Você vai ver que a luz vai bater primeiro aqui, ó, na borda da parte que você virou. E embaixo vai ficar escurinho. Agora eu vou trabalhar com azul cobalto. Eu vou preencher essa parte aqui embaixo, preservando todas as dobrinhas da flor. Aqui também uma dobrinha. Então, olha, por trás vai ficar escurinho. E o nosso escurinho aqui é o azul cobalto. Aqui eu vou colocar um pouquinho também em cima do risco, fechando. Olha como eu preservei a área da dobrinha. Aqui toda a área embaixo da dobrinha vai ficar um pouquinho mais escuro, também com azul cobalto. Na dobrinha, como é uma dobra grande, a parte de trás aqui vai ficar escurinha também. Aqui eu dou uma misturada na cor. Só com essas duas tonalidades eu já tenho, tá vendo? A dobra, a gente já consegue enxergar. E aqui eu vou, do jeito que eu fiz aqui com azul celeste, puxei pra cá, eu vou fazer o contraste aqui com o azul cobalto e vou puxar pro outro lado. Aquele espaço que a gente preservou aqui de branco não, do tecido, é para colocar a sombra. Dessa forma, nós já definimos as luzes e as sombras. Agora, a gente vai acentuar um pouquinho. E para não correr o risco de colocar demais, eu vou usar um pincel número 2. Um pincel pequenininho. Eu vou usar azul marinho.
Aqui, ó, nessa área de baixo, vou deixar mais escurinho. Você tá vendo que essa área toda ficou por trás dessa pétala da flor. Então, vai ficar mais escuro. Aqui nesse cantinho. E eu vou marcar um pouquinho mais aqui, ó, esse centro. Prontinho. Agora a gente vai com o branco. Eu vou usar o pincel número 2 também para iluminar. Primeiro, ó, pega um pouquinho de tinta e eu vou colocar aqui em cima do azul celeste. Coloquei mais aqui embaixo, onde tem a área azul maior, e vou subindo, limpando o meu pincel. E agora eu vou fazer aquela ranhura pro lado. Se ficar um pouquinho de excesso, pode deixar. Do lado de cá, eu já vou colocar tinta e vou puxar um pouquinho. Também, se ficar um pouquinho de excesso, pode deixar, porque quando a tinta seca, ela absorve um pouco. E às vezes, se ficar muito pouquinho, ela chega até a sumir. Olha, vem só até aqui. Você viu que eu deixei essas ranhuras. Isso pode e deve ficar. E agora, eu vou iluminar um pouquinho essas dobrinhas. Só mesmo na bordinha. Porque eu não quero perder aqui a sequência de cores. Não deixa assim muito reto ou arredondado. Brinque um pouquinho com o pincel. Depois você dá uma limpadinha para não ficar aquela linha muito parada. E olha aí a dobrinha. E aqui eu vou colocar um pouquinho também. Mas apenas nessa área aqui, não vou chegar até embaixo. E eu já vou finalizar essa folha fazendo o seguinte. Eu vou usar o azul marinho, desse lado aqui, ó, que tem o azul celeste e o branco. E vou fazer as ranhuras. Do lado de cá, que ficou bem mais escuro, eu vou usar o branco. E aqui no centro também eu vou colocar uma linha. Ó, vou usar o branco aqui. E aquela linha de branco. Essa folha tá concluída. Agora, eu vou fazer essa folha aqui de baixo, que vai ser da mesma forma. Olha como ficou a folha. Agora, eu vou construir já esse cabinho. Eu vou usar o pincel 2, o azul cobalto. Eu vou preencher com a largura do pincel. Não é muito fininho, não. Vou deixar aqui mais pontudinho. Eu vou iluminar com um pouquinho do azul celeste. E vou colocar ainda um pouquinho do branco, só aqui, ó. E acabei cruzando aqui, mas tudo bem. Vou deixar esse por cima. Você viu que quando a gente coloca a tinta e dá uma puxadinha, o tronquinho parece redondo. Eu já com o pincel 0 e o azul marinho, eu vou fazer aqui, ó, um contorno, mas não é aquele contorno muito certinho, tá? É aquele contorno que você põe a tinta e vai fazendo assim com o pincel. Ó, você vai puxando o pincel, o contorno não fica lisinho, fica meio crespo. Aqui, quero que fique mais branquinho, porque tá por cima, este ficou por cima do outro. Agora, nós vamos fazer essa folha aqui. Virou o lado. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de trabalhar um lado e depois virar o outro. Então, eu vou fazer com você. Me acompanhe. Toda a ponta e o lado de cima da folha,
Nós vamos trabalhar com o azul celeste e depois fazendo essa linha, puxando para baixo, que seria a outra metade da folha. Vou fazer aqui a dobrinha. Vou deixar aqui um pouquinho mais claro também, porque essa folha ficou por cima daquela e por cima do cabinho. Aí, olha como que ficou. Agora, esse restante de espaço que tem aqui, eu preencho todo com azul cobalto. Aqui, vou deixar esse contraste. Pra cá, eu vou puxar, deixando arranhado, mas fazendo com que uma cor se una à outra. Agora, eu vou fazer aqui toda essa área que tá por baixo da dobrinha. E vou puxar também para cima do azul celeste, deixando essa ranhura. Mas misturando uma cor na outra. Aqui não vou chegar muito, deixar um pouquinho mais claro. Aqui atrás da dobrinha eu coloco o azul cobalto também e dou uma misturadinha de leve. Cuidado para não perder o espaço do azul celeste. Mais um pedacinho aqui e terminamos de fazer a base. Troco de pincel para não correr o risco de pegar muita tinta. Vou usar o azul marinho e o pincelzinho 2. Toda essa área que tá pertinho da flor, que tá por baixo da flor, vai ficar um pouquinho mais sombreado. Então, eu coloco o azul marinho. O azul marinho, ele vai sempre em cima do azul cobalto. Mas sem cobrir totalmente o azul cobalto. Vou colocar um pouquinho aqui, porque nós temos um espaço bem amplo. E agora o branco, que eu vou usar o mesmo pincel. Primeiro, toda essa área onde tem o azul celeste é a nossa área de luz. É a área que recebeu mais luz. Então, ela vai ficar mais clara. Aqui eu não entro com branco, porque ali é uma área bem escura. Nós usamos o azul marinho, que é uma segunda sombra. E vai deixando essa ranhura. Toda vez que você passa o pincel, você desmancha a ranhura. Então, evita passar muitas vezes no mesmo lugar. E agora, pro lado de cá, eu vou colocar um pouco de tinta e eu vou puxar. Cuidado para não chegar aqui, ó, em cima do azul marinho. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais curta essa luz. Aqui eu vou colocar uma pinceladinha, porque essa folha ficou por cima da outra. E agora, a dobrinha. Dou uma ligeira desmanchada nessa cor. Mas eu não vou invadir essa área de sombra. E agora o acabamento com o zero. Nessa área aqui onde tem o branco, na ranhura, eu vou colocar um pouquinho de azul marinho, fazendo mais um pouquinho de ranhura. Depois eu coloco uma pinceladinha de branco, fazendo aqui essa linha central, que não começa dali, tá? Ela tem que começar um pouquinho mais pra cima, porque ali é uma área de sombra total, então não deve ter branco. E pro lado de cá, eu vou acentuar essa ranhura, mas com o branco. Prontinha mais uma folha, virada pro lado direito. E agora eu faço essa daqui e te mostro daqui a pouco. Agora, nós vamos fazer aqui essa flor que tá se abrindo.
E nós vamos usar as mesmas cores. Eu vou deixar esta pétala por trás, então eu vou fazer assim. Eu vou começar com o azul celeste, colocando nas áreas que seriam as áreas de mais luz. Aqui pelo meio, que a gente tem uma área grande. Aqui, vou deixar ele por trás. Na dobrinha, a área que dobrou, a borda vai ficar mais clara, porque tá por cima. Agora, eu completo essa área que sobrou com azul cobalto. E dou uma misturadinha. Bem de leve, mas eu não quero deixar muitas marcas. Aqui é a área de sombra. Eu não posso trabalhar assim. Então, ou você faz assim com o teu pincel, eu vou fazer assim para não colocar a mão na frente da câmera. Mas olha, você trabalha com a pontinha do pincel com a tinta nessa posição. Aqui atrás da dobrinha, nas costas da dobrinha, fica também um pouquinho mais escuro. Eu vou trocar de pincel, pego o meu pincel 2 e o azul marinho, eu só vou colocar um pouquinho aqui, nessa parte de baixo, eu não vou misturar. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Como você viu, é bem pouco mesmo. E agora eu vou iluminar com o branco também. Para iluminar, eu vou começar por essa área aqui. Perceba que essa pétala, ela tá presa aqui. Então, todas as ranhuras têm que seguir essa movimentação. Faz de conta que não tem essa nem essa, então ela estaria inteira aqui. E faria esse movimento. Então, eu coloco a tinta ali. E eu posso fazer umas ranhuras. A tinta que eu digo aqui, o claro, né? A luz, que é o branco. E essas ranhuras tem que convergir para esse ponto aqui, ó. Que seria o centro. Eu não posso cruzar. Não precisa muito. Aqui eu tenho uma área que você pode colocar uns pontinhos de luz também. E você vai dar uma esfumaçada de leve. Não deixe que o branco entre em cima do azul marinho. Vou deixar aqui esse pedacinho mais clarinho. E agora a dobrinha. Essa linha aqui ficou, parece que tá cruzando. Então, eu vou voltar com um pouquinho do azul celeste. E vou tirar. Assim. Aqui ficou meio borradinho, porque eu tô trabalhando com o pincel nessa posição. O ideal seria trabalhar com ele nessa posição. Pronto, já arrumei. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui. Assim, primeiro azul celeste. Vou colocar nessa área aqui, ó, que é a área de luz. A área de luz é onde tá batendo a claridade. E aqui, esta ficou por cima desta. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ser mais clarinho. E agora, a dobrinha, ela tá por cima desse lado, então ela vai ficar mais clarinha. Porém, ela tá por cima desse lado também. Então, eu vou preencher inteira. Troquei de pincel, peguei azul cerúleo. Agora, eu vou trabalhar essa área aqui, que é a área de sombra.
Você viu que essa pétala, ela faz uma curva. Então, essas pinceladas, elas podem também ficar assim, ó, arranhando, fazendo essa curva. Aqui é área de sombra, porque tá por baixo da dobrinha. Aqui eu não posso puxar esse azul. Eu tenho que terminar com ele por aqui mesmo. Porque aqui a área de luz tem que ficar mais claro. Essa pétala tá por cima dessa, então eu peguei um pouquinho do azul marinho e eu vou acentuar essa sombra. Olha. E eu vou acentuar essa sombra aqui também. Aqui nem vou trabalhar com azul marinho. E agora o branco, primeiro aqui. Essa área branquinha, clarinha, pode deixar ranhura, seguindo esse movimento. Agora, aqui, nesse espaço do azul celeste, tá por cima. Então, eu vou colocar a pincelada e vou limpar o meu pincel aqui, ó. E agora, a gente fecha aqui, ó, com a dobrinha. Começo dando pinceladinhas ali, cresço, faço aquele babadinho e termino aqui, ó, junto com a linha do contorno da flor, do contorno da pétala. E essa parte aqui eu vou deixar com azul celeste só. Não vou colocar o branco, nem vou colocar azul cobalto. Agora, a última pétala que ficou por cima. Então, vai ficar mais clarinho aqui. Essa borda toda. E essa parte aqui eu vou deixar escura. Essa parte de baixo aqui toda, eu vou deixar um pouquinho mais escura. E agora, com o branco, vamos iluminar. Primeiro aqui, esse pedacinho. Agora aqui. Deixando a ranhura sempre pra lá. Um pouquinho mais aqui para chegar bem em cima do risco. E aqui venho sumindo com o branco. Um pouquinho do azul marinho aqui embaixo. E agora aqui, ó, as sépalas. Eu vou deixar a luz bem no centro. Eu vou preencher essas pontinhas, a princípio com o pincel 2. E eu vou terminar depois ali com o pincel 0. Pra ficar bem fininho. Aqui em volta eu termino com azul cobalto. Uma misturadinha. Um pouquinho de azul marinho só embaixo aqui, ó, no pezinho. Agora, eu vou iluminar com branco essa área aqui, ó. Sempre em cima do azul celeste. E sem cobrir. Não deve nem chegar quase no azul cobalto. Um pouquinho mais. Porque esse daqui some um pouco. Pronto, agora eu troquei de pincel. Eu peguei o 0, eu vou fazer as pontinhas. Eu posso colocar ainda um pouquinho de luz nessas pontinhas com o 0. Terminei de fazer as pontinhas. Agora eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do branco com o pincel número 2. E eu vou fazer aqui uma divisão. Vou pegar esse aqui. Olha, eu tô puxando um pouquinho de branco. Puxei até embaixo. Eu vou fazer mais uma aqui, ó, nesse daqui. Esse da ponta. Porque isso daqui não é um
copo, não é um copinho. São alguns espaços, são algumas sépalas. Isso, agora essa daqui acabou ficando por baixo, por trás. Prontinho. Acabei de colocar meu dedo aqui. Mas como tá bem pertinho, depois a gente vai fazer um fundo aqui ainda com outro tom de azul. Isso daqui vai ficar bem, vai sumir. Não vou me preocupar porque é um espaço bem pequeno. Se fosse muito forte, eu fecharia essa pétala aqui, ó. Mas assim, vou deixar. Agora, nós vamos para a flor maior. Eu vou começar por esta pétala aqui. Ela tá por baixo desta e por baixo desta. Então, vou colocar toda essa área aqui, ó, essa ponta aqui, eu vou colocar o azul celeste. Pronto, coloquei azul celeste. Agora, eu vou completar aqui, ó, com o azul cobalto. E vou fazer um pouquinho de sombra. Desse lado também. Você viu que eu coloquei umas linhas aqui. Essas linhas você vai puxar assim, ó. Pincel carregado com azul cobalto. Agora, nós temos aqui uma dobrinha. Tenho um risco aqui. Então, essa área aqui, ó, atrás, vai ficar mais escurinho. Aí, a gente tem assim, ó, essas curvinhas. Nessas curvinhas, vocês podem colocar onde tá alto, onde tá pra fora, coloca um pouquinho de sombra, assim, e vai esfumaçando, ó, vai puxando. Depois, a gente vem com o branco, onde tá mais fundo, você põe um pouquinho do branco e dá uma puxadinha também. Isso vai mostrar que essa área aqui, ela tá mais alta e essa área aqui tá mais funda. Como o azul ainda tá úmido, ele absorve o branco, depois talvez a gente tenha que pôr mais um pouquinho. Vou colocar um pouquinho do branco aqui também. Sempre deixando essa ranhura sem cruzar estas linhas, tá? Não posso pôr esse branco pra cá, se esse azul tá indo pra lá. Essa pétala, ela fez esse movimento, ela se dobrou pra lá. Então, o branco, ele tem que fazer o mesmo movimento. E aqui, a gente... vou pôr um pouquinho aqui também, iluminar aqui um pouquinho. E agora aqui, ó, essa parte da dobrinha. Aqui a gente vai ter uma linha. Coloco a tinta ali. Tô colocando de 2 vezes, porque tá bem úmido e tá absorvendo muito. Venho sumindo pra cá, porque é a nossa linha de luz tá aqui, ó. Aí, nós fizemos uma dobrinha. Eu posso ainda, com o pincel zero, acentuar isso aqui. Aqui posso pôr também um detalhezinho. Aqui posso pôr um detalhezinho. Olha como esses detalhes, onde tem o branco, isso daqui funciona como, digamos, um contorno. Mas não é um contorno inteiro, geral. São alguns detalhezinhos. Aí, nós temos uma pétala pronta. Agora, vamos fazer esta aqui. Eu vou colocar o azul celeste aqui quase toda a pétala, só aqui que eu vou preservar um pouquinho esse espaço, que é o espaço da sombra, porque essa tá por cima dela, então aqui vai ficar sombreado. Reforcei aqui com o lápis onde tá a dobrinha. Eu vou colocar agora um pouquinho do azul cobalto aqui no lugar da sombra. Aqui na flor, eu só vou usar o azul marinho aqui no miolo. Eu quero deixar ela um pouquinho mais clara do que as folhas. Temos dobrinha, né? Então, a dobrinha aqui atrás vai um pouquinho
do azul cobalto. Para fazer a dobrinha, eu tenho aqui, ó, uma parte que tá por cima, uma que tá por baixo, outra que tá por cima, outra que tá por baixo. Já colocamos a sombra ali que tá por baixo. Agora, a sombra aqui, ó, nesse pedacinho pra cima. Olha aí, já fizemos a base da dobrinha. Temos outra dobrinha aqui. Então, essa parte virou pra cá. Então, a sombra vai aqui por baixo. E agora, a gente acentua as linhas dessa luz com um pouquinho do branco. Bem pouquinho na pontinha do pincel. E eu vou colocar aqui, ó, na borda. Mais um pouquinho. Já vou aproveitar e vou colocar aqui também. Puxando para baixo. Sempre na direção aqui, ó, do miolo. Todas essas ranhuras que a gente faz, elas têm que convergir para esse ponto aqui, que é o ponto do miolo. Aqui eu tenho também um pouquinho do branco. Aqui nem precisa ficar tão reto, tá? Você pode fazer umas firulas. Aqui eu tenho um pouquinho do branco também. Até o pincel 2 tá grande para fazer isso aqui. Mas a gente consegue. Deixa eu disfarçar aqui. Esse brancão. E agora vamos fazer com o pincel 0. Que vai ficar mais fácil ali o acabamento. Primeiro aqui. A borda da dobrinha eu vou realçar. Aí, aqui, ó, ela tem que passar e terminar na linha do contorno. Mesma coisa esta. Saio da linha do contorno, faço a volta aqui e pego a linha do contorno novamente. Aqui um pouquinho mais clarinho, e aí a gente tem a dobrinha. Você viu que aqui fica clarinho e aqui fica escurinho. Eu vou puxar um pouquinho do branco aqui, ó, só para fechar, para ficar um pouquinho mais claro, para fechar ali a dobrinha. Mesma coisa aqui em cima. Eu vou puxar também um pouquinho do branco aqui. Não vou usar o branco, acho que eu vou usar o azul celeste. Isso, ficou melhor. Aí. Vou pôr um contorninho de branco aqui, sumindo pra cá e sumindo pra lá. Pronta esta pétala, vamos para outra. Coloco o azul celeste todo esse lado, só aqui que eu tenho um pouquinho de sombra. Nesta, eu reforcei aqui um pouquinho com lápis para ver onde estava a dobrinha. Eu tenho algumas linhas também, então eu vou colocar aqui, ó, saindo desse ponto e subindo. Vamos à dobrinha. Então, essa parte ficou por cima daquela, essa ficou por cima daquela. Então, começando por trás, tenho sombra aqui. Aí, depois eu tenho sombra aqui. E essa sombra aqui, ela desce aqui por trás, olha. Só assim a gente já tem definido. Agora é só trabalhar um pouquinho o branco, que vai desse lado aqui, claro, porque tá por cima daquela. Coloco um pouquinho. Quero fazer aqui, ó, uma área de luz, aquela que a gente faz assim, aquele triângulo. E desce sem cruzar essas linhas escuras que eu coloquei.
Posso até deixar já um pouquinho mais. E depois aqui a dobrinha. Eu vou começar colocando um pouquinho de luz aqui, ó, atrás, no último espaço que eu tenho aqui da dobrinha. Depois eu coloco no próximo. E é sempre assim, ó, uma metade, porque a metade vai ser sombra e a outra metade vai ser luz. E agora esse aqui, o último. Olha só como eu já tenho a dobrinha quase montada. Venho sumindo com essa luz. Acrescento um pouquinho de branco. Não pode deixar assim dividido, você tem que fazer sumir. Vou colocar um pouquinho, vou crescer um pouquinho mais essa luz aqui, porque eu tenho aqui atrás uma área tão escura. Vou deixar assim mais branquinho. E aqui um pouquinho mais. Pronto, acho que já tá bom. Só aquele acabamento aqui, ó, com o pincel zero. E vamos para a outra. Você viu que tem aqui, eu tenho umas ranhuras, não trabalhei dobrinha, mas eu fiz aqui, ó, esse detalhe. Isso vai funcionar assim. Eu posso... Vou reforçar um pouco aqui com o lápis, para eu não perder o espaço. Vou passar a tinta em cima sem esfregar, porque assim o risco vai aparecer. E agora eu vou preencher o restante com o azul celeste e já vou colocar a sombra aqui. Pronto, já preenchi. Agora, você percebe que tem... Você pode olhar no teu risco. Eu tenho um risco aqui e tenho um risco aqui. Eu vou dar uma puxada assim, ó, com o pincel bem de pé, deixando essas duas partes um pouquinho mais fortes. E em cima desses risquinhos aqui, eu vou colocar uma porção de pinceladinhas com o azul cobalto. Quero fazer uma sombra. Coloquei bem em cima. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um acabamento. Sem tinta no pincel, eu só vou limpando o meu pincel pra cima. E aqui também, ó, um pouquinho. Agora, eu vou trabalhar com o branco. E eu vou trocar de pincel, porque o pincel número 6 que eu tava lidando, ele é grande para fazer isso. Primeiro, coloco aqui aquela luz que vai separar esta daquela. E mostrar que essa que eu tô fazendo tá por cima. Essa área aqui, ó, de fora, eu vou colocar um pouquinho de branco por toda a parte. Aqui, você viu que eu puxei uma pincelada assim, ó, ao contrário. Aí. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Aqui nós temos um escuro. E aqui, a gente, bem no meio, eu vou colocar um pouquinho do branco, vou lidando com ele. Eu vou ladeando aquela linha que eu coloquei ali em cima. E eu vou descendo com esse branco de leve. O movimento aqui é assim, ó, saio daqui, faço esse movimento e subo. E daqui pra lá. Se você conseguir deixar riscadinho assim, ó, a gente vê perfeita a dobra. Por um pouquinho aqui também. Posso acentuar ainda o branco aqui bem no meio. Agora, deixando as ranhuras. Se for preciso, se você entrou muito com o branco, então volte com o escuro. Pronto, eu tô satisfeita com a minha. Nem vou fazer contorno aqui, porque eu já fiz com esse pincel mesmo. Agora, chegou a hora do azul marinho. Um pouquinho só, aqui no centro, puxando pra fora.
sem cruzar essas linhas de branco. Eu estou preenchendo inteira essa pétala, porque ela tá por cima, na frente, por todos os lados. Vou trabalhar com o pincel 2 um pouquinho de sombra aqui, onde a gente tem uma dobrinha. Olha, aqui tá por trás a linha, então eu já vou descer um pouquinho com a sombra. Depois eu tenho por trás, na frente e por trás. É sempre uma sequência de luz e sombra. Olha aí, já tá pronto a base da nossa dobrinha. Nessa pétala eu tenho várias linhas. Eu tenho uma linha aqui, eu vou colocar a tinta assim, ó. Eu tenho uma linha aqui, e eu vou colocar a tinta esfumaçando para trás. Eu tenho outra aqui, que também eu vou colocar a tinta esfumaçando para trás. Pense que ela tá assim, ó, saindo e virando para frente, virando para cá. Então, toda essa área aqui vai ficar mais clara, mais iluminada. Aqui eu tenho dois risquinhos, duas linhas. Coloquei a tinta, eu vou esfumaçar para trás e para trás, porque aqui eu vou fazer um pouquinho de luz, vou deixar um pouquinho mais claro. Olha só, já vou lidar com o branco. Um pouquinho só. Eu vou resolver já a questão aqui da dobrinha. Então, aqui vem o branco. Depois, eu tenho aqui, ó, outro espaço com o branco, que vai fechar a dobrinha. Eu posso colocar aqui, ó, na borda de fora, um pouquinho de branco também. E aqui, essa parte veio pra cá e voltou. Então, quando ela veio pra cá, ela ficou por cima desta. Aqui vai ficar mais branquinho. Lembra que essa linha, ela tem que convergir para esse ponto, então não pode ficar reta. Eu vou fazer aqui, ó, essa bordinha. Aqui, não vou chegar até o escuro. Sumir com o branco ali. Depois aqui, eu vou deixar branco esse pedaço. Fazer aqui um contraste. Vou deixar branco aqui, ó, essa partezinha mais gorda pra fora. Um pouquinho aqui também. Pouquinho, porque aqui eu tenho uma sombra. Essa partezinha aqui, eu vou deixar aquele, tipo aquele triângulo que a gente fez aqui, ó, em cima, na outra pétala. Bem branquinho no meio. E vai sumindo para os lados. Um pouquinho de branco aqui na borda também. E por último, aqui, essa área, ela tem que ficar bem branquinha. Para mostrar que ali tá profundo, tá bem atrás. Aqui você nem precisa esfumaçar muito, mas não deixe parado. Coloca a tinta ali e depois você dá uma puxada de pincel. Com o pincel 0, só realço aqui, por exemplo, a dobrinha. Dobrinha não, é uma parte que veio pra frente. Um pouquinho mais branco aqui. Aqui. Aqui sim, a dobrinha, né? Então, a gente vai deixar bem acentuado. Agora, nós precisamos fazer aquele pistilo. Eu não risquei ele, então eu vou colocar aqui, ó.
Vou colocar assim. Colocar ele terminando aqui ainda em cima da flor. Com o pincel número 2 e o azul marinho. Peguei um pouquinho só de um lado. Coloco essa tinta pra cima. Vou sair daqui. Olha, marquei bem. Agora eu vou usar o pincel 0 e o branco, um pouquinho só, tá? Não pode pôr muito. E eu vou colocar um pouquinho de tinta do lado de cima. E aqui eu venho, não precisa entrar aqui embaixo, tá? Ó, por aqui já vai morrendo. Assim ele aparece bem. Eu não vou fazer todos aqueles detalhes que a gente vê no hibisco. Eu só vou colocar um batidinho mesmo. E eu vou colocar também com azul marinho. Peguei um pouquinho de tinta e eu vou fazer um batidinho assim, ó, meio compridinho. Deixando aparecer o fundo, tá? Não é pra você cobrir tudo. E agora eu vou pegar o pincel 0 e vou fazer com o 0 uns pontinhos em cima. Aquele azul marinho serviu para fazer uma base. Olha, não precisa preencher tudo. Fica meio que um bastãozinho. Pronto, agora todas as bordinhas estão secas. Eu vou usar aqui, ó, um pouquinho do azul hortênsia, só para deixar umas manchinhas, para não dizer que ficou sem fundo. Eu diluí aqui o azul hortênsia com umas gotinhas de água. E o que eu tô fazendo aqui é realmente um batidinho. Eu não tô preenchendo, não tô esfumaçando. Eu tô fazendo manchinhas. E são bem leves. Aqui eu tenho que pôr um pouquinho por causa daquela mancha que eu coloquei ali, que eu deixei ali. Se você quiser, pode molhar todo o trabalho, pode fazer um fundo um pouquinho mais escuro. Eu quero fazer assim, quero fazer bem pouquinho de fundo. Eu gostaria muito que você me dissesse, deixa nos comentários, se você quer que eu faça esse mesmo trabalho colorido. Eu acho que essas folhas verdes e a flor colorida vai ficar muito bonito. E se você fizer antes de mim, por favor, me mostre. Eu já fiz uma aula com hibisco colorido. Você pode procurar na minha página que você vai achar. Trabalho concluído. Você viu que eu consegui disfarçar aqui aquela manchinha que eu tinha deixado. O risco você encontra disponível gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Você que tem me apoiado, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vai o nosso beijinho especial de hoje. Hoje, o meu beijo especial vai para Maria de Lourdes Kaviski. Apesar de morar em Curitiba, é uma aluna virtual, mas ela já me fez várias visitas no ateliê. Ela tem um jardim maravilhoso e frequentemente me envia fotos de flores, borboletas, pássaros, ninhos. E além de pintar bastante para vender e presentear, ela faz umas bolachas de Natal maravilhosas. Um beijo especial para você, Lourdinha. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.